Olá, sejam muito bem-vindos a esse nosso novo programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzanhassi estaremos aqui semanalmente a partir de hoje com um bate-papo, mas um bate-papo para aprofundarmos o entendimento de algumas questões espirituais, de algumas questões do nosso dia a dia, das nossas emoções, das nossas intuições, do universo maior, da quântica, da lei da atração, de todos os assuntos que dizem respeito ao nosso desenvolvimento pessoal, ao nosso despertar da consciência. E também falaremos sobre as aplicações de tudo isso na nossa vida, no nosso dia a dia. E, mais do que isso, esse nosso programa Universo Maior, ele contará muitos dos programas com a presença minha e da Andrea, onde nós estaremos, então, discutindo, levando, né, ou seja, essas questões sobre um tema específico e aprofundando. Nós teremos alguns episódios que serão também ao vivo, com chat, para que você participe também perguntando, questionando, e a gente possa fazer um bate-papo mais aprofundado dessa maneira, com a sua participação direta. E nós vamos ter também aqui uma novidade no canal com o convite de outras pessoas, de outros youtubers, de outras pessoas que também tratam, que cuidam da espiritualidade maior, para que a gente possa, juntos, trocar ideias, fazer entendimentos correlacionados, mais aprofundados, e com tudo isso, todos nós sairmos ganhando no sentido de aprendizado, no sentido de desenvolvimento, no sentido de crescimento pessoal. Então, sejam muito bem-vindos e acompanhem, a partir de hoje, todas as quintas-feiras, aqui, o programa Universo Maior. Olá, Andréa, como é que você está? Olá, Daniel. Olá, pessoal. Eu estou muito bem, muito feliz com essa nova etapa, com esse novo projeto, né? O Universo Maior, como você bem falou, ele vai aprofundar em vários temas. A gente vai agora nadar numa piscina um pouco mais profunda, porque a gente já tem bastante conhecimento, já sabemos muita coisa. E a gente pensa que é o momento de utilizar essas coisas que sabemos, né? Então, vamos aproveitar e tirar as nossas dúvidas. Se você tiver dúvida, deixa anotado aí para a gente. Nós vamos respondendo. Como o Daniel falou, teremos programas ao vivo para a gente responder também essas dúvidas. E teremos convidados que também pensam, são mentes pensantes também hoje, que vão fazer com que a gente aprofunde mais naquilo que temos as dúvidas. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de leis universais. E o que são essas leis universais? Elas realmente regem a vida da gente? Elas existem mesmo? E quando elas estão ali, atuando na nossa vida, que nós percebemos, e quando nós não percebemos? Então, o Daniel vai trazer para nós um pouquinho mais, não, muito mais esclarecimento sobre o que é essa história de lei universal e se realmente ela atua na vida da gente. Qual é a forma que elas vão atuar? Vamos lá, Daniel, vamos descobrir onde elas estão atuando aqui, né? Vamos começar com conteúdo, né? Ou seja, vamos discutir. E se você aí está nos ouvindo e ficar com dúvidas, tiver perguntas, comentários, coloque suas perguntas, seus comentários aqui no nosso vídeo, traga elas todas, porque nós podemos responder tanto no chat, quando a gente estiver com o chat ativo, tanto aqui nas perguntas, como também poderá ser base para novos programas, para a continuidade das nossas conversas. Aqui nós estamos criando uma comunidade, uma sociedade, né, entre nós e todos vocês, para que a gente possa aprofundar esses estudos. Então, falando de leis universais, hoje é o nosso primeiro tema, leis universais, e não foi escolhido por acaso esse tema. Na verdade, quando a gente fala de leis universais, a André fez uma pergunta excelente, que é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Até que ponto essas leis universais, elas têm influência na minha vida? Até que ponto eu preciso conhecer essas leis universais? Então, rapidamente, sobre leis universais, entendendo o que são. Gente,
Leis universais têm esse nome justamente porque elas regem o universo inteiro. Significando o quê? Significando que se elas regem o universo inteiro, elas logicamente vão também regir a nós seres humanos. Nós fazemos parte desse universo. Às vezes a gente é tão comum, né, André, a gente pensar o seguinte, a gente achar que, de alguma maneira, é uma coisa psicológica nossa, de que a gente acha que a gente está fora do universo, né? Tem um universo e tem nós, né? É assim, né? Então a gente não tem Poderosos. universo, né? É uma coisa estranha. Mas não é, na verdade, nós fazemos parte do universo, nós somos parte do universo. E neste universo não tem como alguém fazer parte e não estar sujeito às leis universais. Significando que toda lei universal está sendo aplicada a nós, queiramos ou não queiramos. E a grande diferença entre conhecermos as leis universais ou não conhecermos as leis universais é que, se eu as conheço, eu posso, de alguma maneira, prever, né, o que vai acontecer comigo, eu posso entender melhor a minha vida, eu posso me programar de uma maneira mais eficaz para o que eu quero construir, para os meus sonhos, para os meus objetivos, eu posso lidar melhor com o meu ego, com minhas mágoas, com meus traumas, eu posso co-criar coisas belíssimas, eu posso ir atrás de prosperidade. Enfim, eu entendendo as leis universais, eu posso ser uma peça ativa para conseguir co-criar, ter sucesso, ter prosperidade. Quando a gente acha que nessas leis não quero nem saber o que são, e a gente não estuda, e a gente não conhece, e a gente não presta atenção no que elas são, a gente acaba sendo levado por elas. E quando a gente é levado por elas, logicamente a gente se deixa abater por coisas que vão acontecendo. Então, às vezes, a gente tem uma vida com escassez, a gente tem uma vida com tristezas, a gente tem uma vida sem realizações. Por quê? Porque ao invés de nós estarmos utilizando as leis, conhecendo e utilizando a nosso favor, nós estamos ignorando ou deixando elas atuarem de alguma maneira contra aquilo que a gente realmente gostaria, né? Então, acho que isso aí eu te respondo, né, André, essa primeira grande questão e a importância de conhecermos e estudarmos as leis universais. Olhando por esse prisma, a ideia que passa é que as leis universais, elas padronizam os movimentos, ou seja, eu posso atingir determinados objetivos que você também pode, porque existem essas leis que regem. A lei da gravidade, por exemplo, ela existe para mim e para você, não é? Então, quer dizer, independente de eu acreditar nela ou não, ela está regendo a nossa vida, ela está nos mantendo aqui com os pés no chão. Então, quando você entende o que são essas leis e a forma real como elas funcionam, sem fantasias, mas a realidade delas, você pode usufruir melhor da vida, não no sentido de ganância, eu acredito que você colocou, né, muito bem aí, não no sentido de ganância, então eu vou entender as leis para dar um jeitinho, e aí burlar as leis e fazer as coisas ao contrário. Se você fizer, acho que essa história de jeitinho, aí você quebra mesmo de vez, você perde essa tendência de prosperar, de evoluir, de crescer e fica estagnado na vida. As leis, elas regem isso, então, elas padronizam um movimento para que todos tenham oportunidade, Daniel. Não, excelente colocação, André, porque é isso mesmo. Se o universo é democrático, né? Ou seja, então o que acontece? Todos estão sujeitos à lei. Então elas vão padronizar, sim, vão padronizar uma série de fatores. Nós temos o nosso livre-arbítrio, creio que vamos comentar um pouquinho ainda sobre isso, tal, mas o nosso livre-arbítrio ele tem uma amplitude onde a gente pode atuar. Mas essa amplitude onde a gente pode atuar, ela está sujeita às leis universais. Ela tem que respeitar as leis universais. Então, o meu livre-arbítrio é limitado àquilo que as leis universais permitem que eu possa fazer. É mais ou menos como, se a gente imaginar, você falou da lei da gravidade, né, André, que se eu não entender, e como o homem não entendia a lei da gravidade, né, alguns séculos atrás, então nós não temos como trabalhar com isso. Nós não conseguimos criar
uma sonda, uma nave que sai daqui, que vai para a Lua, que vai para Marte, que não conseguimos, porque a gente não entendeu nem que existe uma lei da gravidade, a gente não consegue entender as formas, as equações matemáticas que estão por trás, e a gente não consegue desenvolver isso. Conclusão, vamos continuar apenas, vai plantando, né, ali a nossa cana-de-açúcar ali, ponto final. Agora, quando eu começo a entender uma lei da gravidade, por exemplo, que é uma lei, né, uma lei física universal, quando eu começo a entender a lei da gravidade, eu começo ao quê? É o que eu falei, o meu livre-arbítrio começa a poder agir sobre ela. Então, como o André falou, não é uma questão de a gente querer só tirar vantagens de ego sobre as leis universais, mas é vantagens de vida, vantagens de crescimento, vantagens de despertar espiritual, de expansão de consciência. Então, se eu entendo a lei gravitacional, e eu começo a estudar, eu faço uma fórmula, eu vejo, poxa, mas então significa que eu posso fazer um avião? Significa que eu posso chegar até Marte? Que se eu entender como funciona, eu consigo, né, entender as órbitas, e eu consigo entender as forças que eu preciso mandar aqui um foguete para sair numa direção específica, numa força X, Y, que vai sofrer outras forças, e no final eu faço chegar exatamente onde eu quero aquela minha sonda. Tudo isso só é possível quando eu entendo a lei. Então, é um bom exemplo das leis universais em geral. Se eu não entendo a lei, eu não tenho como aproveitar. E aproveitar isso para a nossa vida em termos gerais. Tem pessoas que se aproveitam mal, tem pessoas que se aproveitam bem, é o livre-arbítrio, mas todos nós dentro das leis. E quando a gente conhece as leis, a gente tem, né, uma possibilidade de aproveitar a nossa vida. É padronizado? É. No seguinte sentido, lei da gravidade, por exemplo, é padronizado para todo mundo neste universo, nessa 3D universal aqui, por exemplo, a lei da gravidade é idêntica. Só que o conhecimento que cada raça, o conhecimento que cada civilização tenha sobre a lei da gravidade vai permitir que ela faça coisas cada vez mais fantásticas com a mesma lei da gravidade, sem fugir dela, mas dentro dela com dimensões maiores. Bem interessante. E aí eu queria te perguntar uma coisa sobre o princípio do mentalismo. Esse mental que nós temos aqui na 3D, ele rege, ele conecta essas leis a nós, é através da mente que nós fazemos essa conexão com as leis? Excelente pergunta, André. E esse princípio que você está mencionando, André, é muito bom você ter mencionado, porque na minha opinião, é o maior princípio de todos. É o princípio guarda-chuva. Não que seja efetivamente mais importante, tá? Na minha opinião. Claro que não é. Os princípios universais, eles têm toda sua importância, né? Mas eu considero um dos mais importantes. Por quê? Porque, pelo menos para nós humanos. Por quê? Porque são eles que definem a nossa humanidade. O princípio do mentalismo que define as nossas vidas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai estudar o princípio do mentalismo mais a fundo e a gente vai entender as razões, né, do princípio e como o universo funciona, ou seja, no sentido geral, o universo é mente. É como se o universo inteiro fosse a mente de Deus, né, a mente de Deus, e nós fôssemos reflexos, faíscas da própria mente de Deus e tivéssemos também a nossa consciência, a nossa mente dentro da mente de Deus. No final das contas, tudo é consciência, porque essas mentes todas são o princípio do universo, são a razão do universo. Por isso que eu falo que é uma das mais importantes, porque tudo que existe para satisfazer, entre aspas, ou para interagir com essas consciências, com a consciência maior e com as nossas consciências individuais. Essa é a razão do universo, a interação de consciências, a interação de mentes. Então, tudo está ligado ao mentalismo, tudo está ligado à mente. E quando a gente fala na nossa vida pessoal, na nossa vida particular, a gente começa a entender que a mente, ela é a nossa vida. É aquela história, né? Tudo que eu faço, tudo que eu penso nesse momento, tudo que eu olho, tudo que eu quero focar ou que eu não quero focar, está relacionado à minha mente, aonde minha consciência quer estar. Então, se minha consciência quer estar agora nesse nosso programa Universo Maior, é aqui que eu estou. Estou consciente aqui, estou focado aqui, estou vivendo aqui, estou elaborando questões aqui, nós estamos estudando juntos aqui, todas as nossas mentes estão focadas aqui. E o resto do universo é como se não existisse.
Agora, quando eu foco minha mente em outras situações, agora eu vou focar minha mente num problema. Estou com um problemão aqui na minha vida, no meu cotidiano, né, aquela conta para pagar, vou focar lá. Aí eu foco lá e fico sofrendo, e fico desesperado, e fico estressado. Enquanto eu estiver focando lá, eu vou vivendo aquilo. Então, conforme eu escolho onde eu vou focar, eu vou viver coisas diferentes. Eu vou vivendo coisas agradáveis, coisas desagradáveis, coisas melhores, piores, cada uma me ensinando, cada uma me trazendo aprendizados. Mas veja, não existe na minha vida, não existe na vida de ninguém, nada, 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 nada que tenha entrado em você que não tenha sido através da sua mente. Nada fora da sua própria mente existe na sua vida, apesar de que existam infinitas coisas fora da sua mente no universo. A própria vida do teu vizinho que às vezes não conhece, toda a vida dele não está no teu universo, existe no universo, mas não no seu universo, porque na sua mente você não conheceu ele, vamos dizer. Então você não existe para você. Na sua vida existe tudo onde a sua mente participou diretamente e focou. Então o universo é mental a começar por aí. Então nós precisamos entender isso para saber melhor onde focar, como focar, quando focar, enfim, e ter também, né, as consequências desse foco, compreendê-las melhor e viver melhor, focando em coisas mais positivas, em frequências melhores. Enfim, é um princípio fantástico, a gente podia falar aqui horas, né? Mas só um resuminho aí para deixar. A ideia também é essa, né? Existem muitas leis, várias, né? E a gente não vai falar de uma por uma, né? Você está apresentando o significado delas e como elas estão regendo a vida da gente. Alguém lá atrás recebeu a inspiração dessas leis, não foi? E aí trouxe isso, traduzindo aqui para a nossa linguagem humana mesmo, porque como o Daniel colocou, não existe só o ser humano nesse universo imenso. Mas acontece que nessa linguagem que está, nós começamos a entender melhor. E se a gente entende melhor, nós podemos aplicá-la no dia a dia. Tem leis que se aplicam sozinha, como a da gravidade que a gente colocou. E tem outras que nós precisamos nos conectar a ela para entender. Como, por exemplo, lei da vibração, lei da atração, lei de causa e efeito. Quer dizer, é preciso que haja uma conexão minha, que haja um conhecimento meu, mesmo que seja a princípio mental, não é, Daniel? Para que eu tenha uma ideia do que é que está acontecendo isso, porque lá atrás, não sei se nessa vida ou em outra vida eu fiz isso, então a culpa não é do outro, a culpa não é do vizinho, a culpa não é de Deus. Eu só preciso entender o que está acontecendo e deixar fluir um pouco mais a vida. Seria essa compreensão que a lei universal chegando a mim, seria esta aplicação que eu posso trazer para a minha vida? Você colocou duas coisas que são muito importantes, né? Dois pontos muito bem levantados. O primeiro, só para esclarecer uma questão que é importante, né? Não é que tem algumas leis, por exemplo, a lei da gravidade todo mundo se aplica. Na verdade, todas as leis se aplicam sempre. Quando você comenta a gente precisa se conectar, é verdade, se conectar em termos de conhecimento, em termos de como eu vou lidar com essa lei, por quê? Para tirar o melhor delas. Mas elas sempre vão se aplicar a nós, mesmo que você seja um homem das cavernas ali, né, primitivo, não sei de nada, todas as leis estão se aplicando, inclusive da atração e tudo mais. A questão é, o que ele vai atrair? O que ele está vibrando? Você falou da lei de vibração, atração, né, que são leis importantes. O que ele está vibrando? O que ele vai atrair? Enquanto ele, homem das cavernas, estiver, por exemplo, numa vida animal, né, ou seja, trazendo de si os seus instintos mais animais e mais básicos, ele vai atrair viver pela lei da atração, etc., exatamente essa atração do animal. E ele vai viver essa vida animal. Então, não é que ele não vai estar conectado, mas ele vai estar conectado num nível que às vezes não interessa para a gente. E a gente se conecta, às vezes, num nível que é um nível que você não quer viver. E tantas pessoas vivem justamente com depressões, tristezas, estresse, angústias, etc., porque estão vivendo num nível que não quer viver, mas está lá. Por quê? Justamente, talvez, porque está... Ou seja, não é que não está conectado, mas não está conectando direito. Então, acho que é mais, né, o que você comentou, na qualidade da conexão. Ou seja, não a conexão em si, mas a qualidade da conexão. Né? Fundamental. E outra coisa que você colocou que é fundamental, muito importante,
É a gente perceber isso, né? Você falou assim, que foram leis trazidas, colocadas, estão hoje, né, aqui desenhadas para nós. E é Uhum, curiosíssimo como que as leis universais, elas existem e foram trazidas para a humanidade, são as mais antigas que a humanidade tem conhecimento, a maioria delas, né, que são as grandes leis antigas, as leis milenares, que foram sendo trazidas desde o início da nossa história humana até hoje, através do boca a boca, através de escolas iniciáticas, escolas secretas, através de sociedades e tudo mais, e que vieram trazendo esse conhecimento para hoje, nessa fase de transição planetária. Mas que já existem desde que, quando a gente imagina da assim, que a criação. pré-história, né? Ou seja, que é antes da nossa escrita. Então, são leis fundamentais, ou seja, Uhum, elas não foram trazidas por nós humanos, não fomos nós que trouxemos ela para a nossa enciclopédia, por assim dizer. Elas foram dadas de presente para nós como uma orientação, uma bússola, que conforme a gente está evoluindo, entendendo, passando a divulgar, passando a conhecer, entender, nós conseguimos usar essa bússola de uma maneira mais correta para nós, para a sociedade humana. Mas elas são um grande presente que foram deixados aqui no início da nossa história e que talvez só agora, milênios depois, nós estamos começando a perceber esse presente e utilizá-lo, conhecê-los, entendê-lo, né, aprender e utilizar no nosso dia a dia e na evolução da humanidade, em especial nessa transição planetária. sim. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Algumas pessoas tiveram uma compreensão anterior à nossa, lá atrás, e já pegaram alguns princípios, algumas leis, e transformaram, às vezes, em princípios religiosos, de sociedades secretas, como você colocou, iniciáticas, como você colocou, transformaram essas leis em dogmas. Então, elas usaram um conhecimento que é ancestral a todos nós e que é amplo, que rege todo o universo, e elas transformaram em algo um pouco mais limitado. Isso vai ser sentido dentro de uma lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito, ela é uma outra lei, né, muito importante, que nós vamos gerar várias consequências disso que as pessoas às vezes não entendem profundamente a lei da causa e efeito. Mas é exatamente, né, você pegou um ponto crucial que é o seguinte: por que colocaram essas leis aqui? Por que trouxeram elas para nós? Por que deixaram a humanidade? Falaram, não, peça a humanidade, nós ainda éramos aqui homens das cavernas, aqui, os primeiros livros sendo escritos, se a gente pegar os Vedas, a gente pegar aqui leis milenares orientais que vieram de conhecimentos orais. Por que foi dado para a gente esse conhecimento tão profundo logo no início, quando a gente sequer conseguia entender, muitas vezes, o que ele significava? Muito pela lei da causa e efeito, mas trabalhada por uma inteligência superior. E essa inteligência superior, gente, aqui não vamos entender que é Deus diretamente. Deus está acima de toda, a inteligência superior mora. Abaixo dela tem vários níveis de inteligência. E tem níveis de inteligência que controlam, que organizam, que governam planetas, galáxias, inclusive o nosso planeta. Então, nada, nem a história de nenhuma civilização é solta, é largada, é assim, o Deus dará, vamos lá, né? Vai acontecendo aí. Não, tudo tem um planejamento. Isso faz parte do planejamento, faz parte do princípio da causa e efeito. Por quê? Porque essas inteligências maiores desejam, queriam um efeito que se desse, por exemplo, agora, nessa fase de transição planetária. Como é que você gera um efeito? Não existe efeito sem causa. Não existe efeito sem causa. Essa é a lei, vai aplicável universalmente. Então, eles sabem que se eles não criassem uma causa, nesse momento nós não teríamos esse efeito. E aí começa a inteligência de usar as leis universais para construir, para copiar. A gente tem que gerar efeitos. Como é que eu gero efeitos que eu quero na minha vida? Criando causas. Eu tenho que criar causas para gerar efeitos no futuro que eu desejo. Se eu não fizer esse planejamento, seja numa civilização, seja num governo, num país, seja na vida particular de cada um, se a gente não tiver planejamento para gerar efeitos, criando causas, a nossa vida se perde, a gente não controla a nossa vida. Então, veja, essa inteligência maior pegou a civilização humana e falou, estou controlando, eu vou criar uma causa aqui para gerar um efeito daqui a milênios. E essa causa foi colocada lá. Então, veja, é uma inteligência, uma sabedoria sobre a lei da causa e efeito, sobre a história da nossa sociedade, da nossa civilização.
É muito interessante isso, porque você estava falando e estava pensando. Conhecer é muito diferente de controlar. Que às vezes nós, enquanto espécie humana, nós tentamos controlar todas as variáveis das situações. Mas se nós não conhecermos o que está regendo ali aquela situação, a gente não caminha, fica estagnado. Então, o conhecimento, e hoje, além do que, este conhecimento hoje ele está muito mais acessível. Né? Se a gente falar, vamos estudar as leis universais para compreender como funciona este universo e para que eu possa me encaixar dentro disso tudo e fazer essa roda girar de maneira harmoniosa, é muito mais fácil. Então, você está falando, eu estou aqui encantada em saber que existe um amor maior, muito maior, que eu não consigo compreender na minha limitação humana. E esse amor foi capaz de me dar direcionamentos invisíveis, entre aspas, porque eles não são tão invisíveis assim. E esses direcionamentos estão aí acessíveis para todos. E é aquilo que nós chamamos de princípios, de leis, e as pessoas falam, não, mas lei é uma coisa que é dura, é rígida, ela veio para limitar a gente. Na verdade, não. Ela veio para tirar as nossas limitações, né? Você falando, eu estou percebendo muito isso, sabe? Não sei se eu estou tocando na lei do amor incondicional ou não, mas é o que eu estou sentindo, né? Elas vieram para tirar as limitações da nossa mente. Né? Sem dúvida, você tocou que é uma outra lei, que é uma das grandes leis. Enfim, essa talvez seja a maior lei universal quando a gente considera o universo, né? Falei do mentalismo quando a gente considera a humanidade, por quê? Porque a gente quer viver, e a gente vive através da nossa mente. Mas universalmente, na organização, né? A organização universal, a maior lei, por quê? Porque ela que vai reger as outras, é um efeito cascata, é a lei do amor incondicional, é o princípio do amor incondicional, que é uma coisa que nós humanos ainda, principalmente no nosso estágio evolutivo, onde a gente ainda é muito animal, muito aquele homem da caverna ainda, né? Ainda agimos muito pelo instinto, pelo ego, ainda agimos muito aí pelas nossas, né, energias mais densas e tudo mais. A gente tem uma dificuldade de compreender o que é o amor. A gente tem uma dificuldade de compreender, principalmente, o que é o amor universal. Porque quando a gente fala de amor, as pessoas ficam pensando em romance, né, em poesia, não é nada disso. Né? Ou seja, o amor incondicional é uma energia, um princípio, é uma força muito maior que diz o seguinte: tudo existe para ser construído, tudo existe para ser somado, tudo existe pelo todo. Então, essa lei ela vai se construindo com todas as peças, ela vai se construindo para que, no final das contas, tudo tenha e receba todas as graças possíveis do universo. Que aí vem a questão da evolução, aí vem a questão, enfim, entra todas as outras leis no meio, mas, em suma, tudo que acontece no universo e nas nossas vidas, e na nossa história, e na história da nossa civilização, e na história dos nossos parentes, e na história do que a gente quiser, acontece através das leis, e todas as leis são montadas para o amor incondicional. No final, para o nosso bem. No final, para o nosso crescimento. No final, para o nosso aprendizado. E não existe nada fora disso. Então, mesmo tudo aquilo que a gente acha que é ruim na vida, que a gente chama de ruim, de mal, que você não gosta, a gente não gosta por causa do ego, né? O ego não gosta e a gente não gosta junto. Mas é que a gente não percebe no olhar de cima como aquilo é feito e acontece por o nosso bem, para o nosso crescimento, por amor incondicional do universo maior. Né? Então, é uma lei fenomenal. Mas aí, para eu chegar nessa percepção, eu preciso me desapegar. E é nesse ponto que entra a lei do desapego consciente. Eu preciso me desapegar dessas crenças que estão me limitando. Exato, André. Né? Você vê como as leis se encaixam. Né? É muito bom que você está, né, puxando o fio aí de uma maneira perfeita, porque é isso. Veja o seguinte, né, o desapego. O que é o desapego? O desapego, na verdade, não existe alguma coisa no universo que é lixo e você deva jogar fora, né? Ou seja, não é nesse sentido. Mas tem muitas coisas no universo e na nossa vida que a gente precisa tirar da nossa vida, que a gente precisa se desconectar, que a gente precisa soltar. Por quê? Porque o nosso ego, como a gente comentando, ele vai se prendendo a certas frequências, a certos desejos, a certas situações, a certas vibrações que vão gerar a lei da atração e tudo mais,
que, na verdade, se a gente conseguir perceber que a gente tem energias muito melhores, coisas muito maiores, coisas muito melhores na nossa frente, através de uma energia melhor, e que a gente só precisa desapegar, precisa soltar, precisa deixar ir. Precisa, sabe aquele negócio, aquele mamute que o homem da caverna foi lá e caçou, sabe, deixa aí, distribui, entrega para a tribo vizinha, né, compartilha, e porque a gente não faz isso porque a gente tem um medo, eu vou morrer de fome, se eu compartilhar eu vou morrer de fome. E essa diferença entre o amor incondicional, que a gente não conhece ainda, que estamos conhecendo, e o medo do ego, ele é um conflito, mas é um conflito que acaba no final apenas trazendo coisas negativas para nós. Então a gente vai aprendendo a desapegar de muitas coisas que a gente acha que são importantes, mas que na verdade só nos fazem ficar vibrando uma densidade mais baixa e nada mais do que isso. Mas é o que conhecer, né, André? A gente tem que ir conhecendo para poder entender e para poder ir desapegando das coisas certas e começar a buscar conhecimentos e coisas melhores na nossa vida. Que tragam expansão. Você falou em conhecimento, você tem um curso, né, dessas leis, que não só dessas leis, né, mas que dão esse direcionamento para a gente. Eu faço parte dele já há 3 anos e eu recomendo, viu, porque é muito profundo. Nós estamos, assim, comentando algumas das formas de acessar o melhor que o universo tem para nos oferecer. Mas existem muitas formas, só que tudo depende do conhecimento que temos e da aplicação deste conhecimento. Então, é importante fazer coisas que tragam proveito para a gente, né? Porque às vezes a gente se enche de tanta informação inútil que não agrega valor nenhum, e tem muita informação boa que, quando a gente compreende essas leis universais, a gente compreende como funciona uma lei da atração, como funciona uma lei de ação e reação, como funciona o amor incondicional. Quando você tem um vislumbre, já modifica a sua vida. Imagina compreender o todo mesmo, né? Sem dúvida, André. Não, aí, assim, realmente, né, nós temos o curso no canal Despertando Pessoas, que é o curso Co-Criando Prosperidade no Universo Quântico, que na verdade é isso, é tentar fazer com que cada um de nós consiga perceber como usar essas ferramentas, esses elementos, essas leis para a prosperidade própria. E, de novo, prosperidade tem 2 lados, tem a prosperidade espiritual e tem a prosperidade do ego. As pessoas muitas vezes confundem as duas ou querem, né, ou seja, focar na prosperidade do ego. Então, é o livre-arbítrio. As duas funcionam, mas aí nós vamos começar a entender também a diferença entre um e outro e por que escolher um ou outro e assim por diante. Mas aqueles que se interessarem pelo curso, quiserem informações, manda um e-mail para mim em contato@despertandopessoas.com, que a gente encaminha, né, aí a forma de inscrição e tudo mais, né? E acho só uma coisinha, né? Eu sei que nosso tempo já está curto, ou seja, né, o nosso programa vai ser bem... Tinha muito mais coisa. Né? Muito mais coisa que a gente pode falar, mas é isso, a gente quer cada semana falar um pouquinho, mas a gente tentar ir se aprofundando cada semana mais, eu, vocês todos, né? Eu, André, e vocês todos, a gente fazer esse estudo e se aprofundando. Mas você comentou, André, rapidamente sobre a lei da vibração, né? Eu já vou dizer que você tem outra pergunta aí antes da gente terminar, mas a lei da vibração e a lei da atração são coisas que... É um detalhe, um exemplo que você deu, porque às vezes as pessoas querem a lei da atração, entendem, ouvem falar por aí, e querem seguir a lei da atração, e vão ver na internet sobre a lei da atração. Só que elas não entendem que às vezes tem um princípio anterior, que é o princípio da vibração, que é o princípio da vibração que vai gerar depois o princípio da lei da atração. Então nós temos que primeiro focar na vibração, que é o universo, tudo vibra, tudo energia, e como que a gente faz para vibrar as coisas da forma correta? Porque o que você vibrar é o que você vai atrair. Então, primeiro cuidar da vibração para depois cuidar da atração. Se você vibrar uma coisa ruim, você vai atrair coisa ruim. Se vibrar uma coisa boa, você vai atrair coisa boa. Então, é aquela história, né? Os princípios todos estão interligados. E é importante a gente, né, ou seja, perceber e tomar cuidado com isso. Quando você fala vibração, você está falando de sentimento? Não só sentimento é uma forma de vibração. Uhum. Tudo é vibração. Quando a gente fala de ser humano, acho que as principais vibrações são, sim, né? Sentimentos, emoções, razão. Então, vai a tríade aí que forma a nossa consciência individual, pelo menos a parte mais expressiva dela. Então, para nós, sentimento é uma das peças-chave da nossa vibração particular, né?
mas é um tipo de vibração, tá? Só para esclarecer. Então, quando a gente fala do universo, um átomo vibra, uma parede vibra, tudo vibra, uma estrela vibra, e todas essas vibrações vão ter efeitos na lei da atração. Quando a gente fala de ser humano, a gente também tem várias situações, mas acho que essas três são as principais. Por consequência, o que a gente sente é fundamental para o que a gente atrai, sem dúvida alguma. Interessante. Eu acho que eu vou deixar para o próximo programa, porque se tudo vibra, eu vibro, as coisas que eu julgo serem materiais aqui vibram, os animais, as plantas, os cristais. Então, quer dizer, eu posso interagir de uma outra forma com tudo isso, né? Não só no toque, na questão do tato, né? Existe uma outra forma de eu interagir com tudo isso. Ixi, tem assunto, hein? Tem assunto. Não, exatamente, mas você falou, é só um comentário, né, sobre a concentração, perfeito. Porque quando eu entendo o que é a vibração minha e do outro, e começo a entender como interagir essas vibrações, eu começo a co-criar, eu começo a aproveitar a vibração dos outros e das outras coisas para mim. Aí entra a questão de reiki, entra a questão de cromoterapia, entra a questão de todos, né? A maioria das terapias, de oração, oração, meditação, enfim, porque eu estou começando a entender a interação entre as vibrações e como fazer essas interações funcionarem de forma positiva para a minha saúde, para a minha prosperidade, para a minha sabedoria, para a minha expansão de consciência particular. Então, aí a grande importância disso tudo. Mas, realmente, como você falou, é assunto que não acaba, mas não tem problema, nós vamos estar toda semana, né, André? Para que a gente possa, pílula por pílula, a gente ir aprofundando e com a participação de vocês cada vez mais, fazendo comentários, trazendo, perguntando, sugerindo temas, trazendo seus problemas pessoais, porque às vezes fala assim, eu estou com um problema assim, vamos discutir sobre ele? Vamos, depois a gente pega um dia aqui, vamos descobrir sobre o problema da pessoa X. Né? Quem se abrir pode ser de uma forma aberta, pode ser de uma forma sem falar o nome, como você se sentir melhor, hein? Porque o problema seu é o problema de todos nós. Cada um tem os mesmos problemas, em graus diferentes, de formas diferentes, em momentos diferentes, mas, né, estão todos ao nosso redor. Então, vamos aproveitar, né, esse programa para tudo isso e muito mais. Né, Andréa? Para aprofundar nesse universo maior, porque ele é muito, muito maior do que isso que os nossos olhos estão vendo. E eu acho que chegou a hora da gente enxergar além mesmo, né? Daniel, gratidão pelos seus ensinamentos, por trazer tanto conhecimento para cada um de nós. E eu desejo que as pessoas possam aproveitar bastante essas informações e entender que quando a gente se abre para o que é verdadeiro, o nosso coração sente. Então, sinta essa vibração aí no coração de vocês, para perceber o que eu tenho para aprender com tudo isso, o que eu posso ensinar com tudo isso, porque é uma troca, né? Coloca aí a sua ideia, compartilha com pessoas, vamos semear o bem o máximo que a gente puder e além desse máximo até, porque é isso que faz a vida valer a pena. Gratidão por esse novo projeto, né? Por estar junto aqui com a gente, viu, Daniel, trazendo muita coisa boa. Eu te agradeço, André, gratidão por tua participação, sempre maravilhosa. Gratidão a todos vocês presentes também, sempre, ou seja, fomentando os estudos, a espiritualidade, ajudando nós, os canais, a levar essa mensagem o mais longe possível. E não se esqueçam, dê o seu like, faça os seus comentários, inscreva-se no canal e participe, porque esse programa é nosso, temos muito ainda a conhecer e entender, somos todos aprendizes ainda neste universo maior. Gratidão, até a próxima. Abraço, gratidão, muita luz e até já a todos. Tchau. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.